Eu sempre quis me oferecer para fazer os bolos de aniversário da família, mas eu sempre ficava insegura. Mas dessa vez eu mesma ofereci e me propus a esse desafio. Mas claro, eu tive a melhor mentora, que é a Jaque Descomplicando. Então vem comigo aprender a fazer esse bolo perfeito de chocolate. Primeiro, na batedeira, você vai bater o açúcar com os ovos por 5 minutos. O resultado tem que ser esse creme bem clarinho. Aí depois você vai acrescentar o óleo, o chocolate em pó 50% e o creme de leite. O segredo dessa massa da Jaque é a mistura do creme de leite com o óleo, que fica depois um bolo estruturado e bem molhadinho. Você vai bater essa massa aí até tudo ficar bem misturado. Com a massa homogênea, nós vamos acrescentar a farinha de trigo, misturar delicadamente até que ela suma na massa. Agora é só acrescentar o fermento em pó, misturar delicadamente. Agora é só dividir em duas formas iguais ou então em uma só e depois você partir e assar a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Não esquece de fazer o teste do palito. Para o recheio é muito importante você usar um leite condensado com 8% gordura e de qualidade. Você vai precisar de 2 caixinhas. Aí também você vai precisar de 2 caixinhas de creme de leite, de preferência 20% gordura, e também de chocolate em pó 50%. Mistura isso tudo antes mesmo de levar para o fogo até que tudo se dilua bem. E então você vai mexer isso daí o tempo todo até ele engrossar. Quando ele for engrossando, vai mexendo, cuidado para não queimar e você vai olhando o ponto. Quando você já começa a ver o fundo da panela e você pega uma colherada e ele cai em blocos, como no vídeo, você desliga o fogo e continua mexendo por mais 3 minutos até você ter esse ponto perfeito, igual do vídeo, ou então um pouquinho mais grosso também. A calda desse bolo vai ser leite condensado misturado com água. E então, para montagem, nós vamos pegar uma fatia do bolo, vamos molhar bastante com essa mistura de água e leite condensado. Vamos colocar uma camada do brigadeiro, eu pesei tudo direitinho para ficar as duas camadas do mesmo tamanho. E aí é só você ajeitar com uma espátula, coloca a outra parte do bolo e repete todo o seu processo. Eu estou usando saco de confeitar porque o processo fica bem mais fácil, mas se você não tiver, você pode fazer só com a ajuda de uma espátula ou de uma colher e tá tudo certo. Na última camada, a gente vai pressionando bem para ele ficar bem certinho e não esquece do plástico no fundo da forma. Nós vamos fechar bem e levar para a geladeira por pelo menos 8 horas. Depois é só colocar a cobertura em volta, a cobertura por cima, ou então você pode colocar também alguma ganache. E para finalizar, eu coloquei granulado, enchi ele todinho de granulado, porque assim eu acho mais fácil de finalizar. Para essa cobertura ficar bem certinho, eu voltei com ele para a geladeira por umas 2 horas depois de pronto. Aí, gente, depois da festa, depois de enfeitar do jeitinho que ele queria, chegou a melhor hora, que é a hora de experimentar. Olha como que as camadas ficaram perfeitas, esse brigadeiro brilhante, essa massa super molhadinha. Você não faz ideia da perfeição desse bolo. Já salva essa receita, faz, posta e me marca, porque eu quero muito ver.